Juízes 6. Gideão e os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente, até eles subiam contra eles, e se acampavam contra eles, e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, pois eles subiam com o seu gado e suas tendas, e vinham como gafanhotos em multidão, pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor e Criador de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos retirei da casa da servidão e vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Criador. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedecestes à minha voz. E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Não partas daqui, rogo-te, até que eu venha a ti, e te traga o meu presente, e o coloque diante de ti. E ele disse: Aguardarei até que tu retornes. E Gideão entrou e preparou um cabrito e bolos ázimos de um efa de farinha, pôs a carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela, e o trouxe para fora, debaixo do carvalho, e o apresentou. E o anjo do Criador lhe disse: Toma a carne e os bolos ázimos e coloca-os sobre esta rocha, e derrama o caldo. E ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos ázimos, e subiu fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos ázimos. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. E quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse: Ai de mim, ó Senhor e Criador, porque vi um anjo do Senhor face a face, e o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temais, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz, e até este dia ainda está em Ofra dos abiesritas. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: Toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo o altar de Baal que o teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto a ele, e edifica um altar para o Senhor, teu Criador, no cume dessa rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho, e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez segundo o Senhor lhe disse, e assim foi, porque como temia a casa de seu pai e os homens da cidade, ele não poderia fazê-lo de dia, mas fê-lo à noite. E quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de Baal estava demolido, e o arvoredo que estava junto a ele estava cortado, e o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. E disseram uns aos outros:
quem fez esta coisa? E quando investigaram e perguntaram, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens da cidade disseram a Joás: Traz para fora o teu filho para que morra, porque ele demoliu o altar de Baal e porque cortou o arvoredo que estava junto dele. E Joás disse a todos os que se levantaram contra ele: Vós rogareis por Baal? Podereis salvá-lo? Que seja levado à morte aquele que roga por ele enquanto ainda é manhã? Se ele for um Deus, que rogue a si mesmo, já que demoliram o seu altar. Por isso, naquele dia, ele o chamou de Jerubaal, dizendo: Que Baal defenda-se contra ele, porque ele pôs abaixo o seu altar. Então todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se reuniram e atravessaram e acamparam no vale de Jezreel. Porém o Espírito do Senhor veio sobre Gideão e ele soprou uma trombeta, e Abiezer foi reunido após ele, e ele enviou mensageiros por todo Manassés, que também foi reunido após ele, e enviou mensageiros a Azer, e a Zebulon e a Naftali, e eles subiram para encontrá-los. E Gideão disse ao Criador: Se tu queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, eis que colocarei um velo de lã no chão. E se o orvalho estiver somente sobre o velo, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme disseste. E assim foi, pois levantou-se ele de manhã cedo, e espremeu o velo, e torcendo-o, removeu o orvalho do velo, uma tigela cheia de água. E Gideão disse ao Criador: Não se acenda a tua ira contra mim, e falarei só mais esta vez. Permita-me provar, rogo-te, só mais esta vez com o velo, que agora esteja seco somente sobre o velo, e sobre todo o solo haja orvalho. E o Criador assim o fez naquela noite, pois apenas sobre o velo estava seco, e havia orvalho sobre todo o solo.